Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós, se você está chegando novo no canal, ative o sininho de notificação, tá? Que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal e faça o que for necessário, comente, etc. Tá? Mas também, certo? É, Você pode ajudar o canal de forma que você nos dê a possibilidade de progredir com o canal e esse projeto se transformar em algo melhor ainda. Tá? Então, se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo pixrobson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Ok? Tudo bem. Meus amigos, nós estamos fazendo uma análise, né, da toda a teologia valentiniana, né, do gnosticismo de Valentim, ok? Então, nós estamos estudando a gnose valentiniana, as concepções que eu digo, eles tinham porque era uma escola, era um conjunto de pessoas. Valentim era o professor. Assim como os setianos, os ofitas, tá? Existiam vários líderes gnósticos, Marcos, tá? Enfim, tá? Marcion de Sinope e por aí vai. Né? Então, vou aqui me relembrar o que foi que a gente viu no último vídeo. Tá? Então, vamos entender que o pleroma ele nasce, tá? Deste uno, desta mônada, tá? Certo? Ele é aquilo que nós poderíamos chamar de Deus, no sentido bem, né, bem profundo. Mas no entanto, ele não queria ficar só, tá? Ele, ele bastava-se a si mesmo, certo? Ele não precisaria de nada nem de ninguém, ok? Correto? Tá? Então, ele é a mônada inicial, é o chamado Deus desconhecido. Ele é também considerado andrógeno, quer dizer, andrógeno é porque tem a polaridade masculina e feminina. Ok? Tudo bem? Tá. Esse é o núcleo aqui. Tá? Mas ele não querendo ficar sozinho, ele faz uma imanência, certo? E gera o primeiro pai, tá? Ou o primeiro humano, chamado também de propator, e aqui está a palavra bitos, que era assim também que era conhecido, também chamado de pai, ok? Propator quer dizer primeiro pai. A palavra bitos quer dizer o quê? Quer dizer profundidade, certo? Ok? Então, esse é o primeiro movimento que ele faz. Em alguns, em algumas escolas, ele vai ser chamado também de mente, tá? Ok? Então, ele aqui, tá? É o polo passivo, mas é a polaridade masculina, tá? Ele dá forma e gera o ato. Este ser aqui, chamado Bitos. Tá? Então, em tese, o Bitos seria o pai, né? O pai, ok? No entanto, essa mente aqui, ora, se você tem mente, você pensa, certo? Então ele gera um primeiro pensamento, que é um processo chamado processão
e ele faz surgir a Sija, a Enóia, a Barbelô, a mãe, tá? Que Siger quer dizer silêncio, essa palavra quer dizer aqui silêncio. Ela é chamada também de pai e mãe, tá? Eles têm vários, assim, existem várias denominações que são dados a estes seres, ok? Aqui você vai ter um aeon oculto. Por quê? Porque vai ser chamado de espírito invisível. Ninguém propriamente sabe quem é essa figura, tá? Então ele vai, tá? E faz a processão dela e, unindo-se a ela, ele gera o autogênes, o filho, que é chamado de primogênito ou também chamado de filho unigênito de Deus. Ele veio por meio de geração e não de emanação, tá? Então, essa figura aqui, a Sige, é o polo ativo, ok? Certo? Então, é o polo ativo e é o polo feminino, ok? Certo? Então, é bom a gente entender isso aqui. Tá? Ela dá a substância, ok? Então, ela dá a substância, tá? Então, ela gera a potência, ok? Então, vejam, esse conjunto aqui, na verdade, eles são uma tétrade e não uma trindade, especificamente, ok? Por que eu estou querendo ver você fazer esse entendimento? Porque se você não entender a raiz de como se pensava cosmologicamente, ou deixa eu ajeitar aqui que eu estou meio... Quero centralizar aqui, isso aí. Meu câmera, por favor, me ajuda, né? Então, se você não entendesse esse fundamento aí, você não entende nada da gnose. Porque a gnose, pessoal, ela está em várias facetas, ok? Os documentos de Nag Hammadi, eles, como diz o pessoal, ele tem vários documentos com vários aspectos, tá? Quando você lê o Cristo falando a respeito do Uno, você entende que aqui, por exemplo, ele vai falar do Uno, ele vai falar da Barbelô, que é a Sige aqui atrás, e vai falar do Filho, ok? Jesus vai explicar exatamente essas, essas figuras, ok? Contudo, vejam bem, você não entende isso simplesmente olhando o que os gnósticos falavam. Parte do que os gnósticos falavam, no passado, já se sabia, né? Por quê? Porque os pais da igreja, para refutar, né, os gnósticos, eles citavam o que era que os gnósticos acreditavam. Tudo bem. Então já se conhecia, tá? Lendo os pais da igreja, Orígenes e outros, a gente já consegue vislumbrar. No entanto, quando em 1945 descobriram os documentos de Nag Hammadi, aí a coisa ficou mais clara. E isso começou a causar um incômodo nas pessoas e na igreja. Por quê? Porque cai por terra determinadas ideias patriarcais, tá? Vai se ver que existe uma mãe, que tem uma deusa, e etc. Vai se ver
que o pleroma não tem nada a ver com o céu que eles ensinam, ok? Vai se perceber que Jesus, ele é uma éon, tá? Ele é uma ele é uma sequência, tá? Então nós estamos olhando todo esse contexto, porque é importante. Veja, hoje a maioria das pessoas tem duas atitudes, com referência quando elas descobrem, elas despertam. Ou elas se tornam ateu, ou elas se tornam gnósticas. Tá? Mas alguém pode se tornar um espiritualista. Eu estou dizendo que existem essas duas hipóteses. Agora, veja, eu não estou aqui tratando de espiritualismo. Eu não estou tratando de esoterismo. Tá? É bom que a gente deixe claro isso aqui. Ok? Então, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Quando os pais da igreja foram combater, né, ele pega e diz o seguinte aqui, ó. Olha o comentário que esse pai da igreja vai fazer. Eles sustentam ele quem? Os gnósticos. Então que nas alturas invisíveis e inefáveis acima existe um certo aeon perfeito. Quem é o aeon perfeito? O uno, a mônada, tá? Mas eles vão chamar aqui pelo nome. Vamos lá. O aeon perfeito e pré-existente, a quem chamam de proargue. Tá? Preste atenção na palavra aqui. Proargue. O primeiro princípio. Tá? O primeiro principal, ou primeiro princípio. Porque a palavra argue, em grego, quer dizer princípio, ou principal. Então, existiu o primeiro principal. Ok? Então, você vai ver a quem eles estão dizendo que é esse proargue. Esse aqui, ó. Tá? Eles vão chamar isso aqui também, ele de proargue. Ok? Se você disser assim, bem, mas como é que o pai ele vai se... gente, o Beatles aqui é a face, é uma das faces do Uno, assim como a Sige. Tudo isso aqui é o mesmo e único Deus se manifestando de forma diferente, porque ele não queria ficar só. Ele não quis ficar na sua no seu silêncio, na sua profundidade, ali bastando-se a si mesmo. Ele decidiu que ele queria, né, fazer algo, compartilhar esse amor que ele tinha dentro dele mesmo, e aí ele começa a gerar esses aeões, porque o pai, a mãe e o filho são aeões, tá? Mas são aqueles primários, eles, diríamos assim, eles contêm neles a essência e a substância do Uno, ok? Certo? Então, você pode dizer que o Uno é o pai? Pode. Você pode dizer que o Uno é o Beatles? Pode. Você pode dizer que o Uno é a Sige? Pode. Você pode dizer que o Uno é o Autogênesis, o filho? Pode. Como você vai poder dizer que ele é a Sofia? Você vai poder dizer que ele os outros aeões? Sim. Porque ele é todos, mas ele não perde, né, a sua essência e a sua substância, ok? Muito bem.
Então vamos lá. Ele é chamado de proargê, propator, tá? Propator e bitos. E descrevem como sendo invisível e incompreensível. Então os gnósticos tinham consciência de que esse Deus que eles falavam nada tinha a ver com o Deus do Antigo Testamento. Era um Deus completamente diferente. Ok? Ele era invisível e incompreensível, ainda que eles tentassem descrever, como nós estamos fazendo agora. Mas fazer essa descrição é apenas um método para dizer que ele está muito além dessa compreensão que nós temos. Ok? E ele diz aqui o seguinte: eterno e não gerado. Então, portanto, eterno e não gerado, ninguém gerou ele. Ele é o primeiro princípio. Ele é o proargê, certo? Ok? Ele permaneceu de intocáveis ciclos de eras em profunda serenidade e quietude. Quieto. Né? Junto com ele existia Enóia, que também a chamam de Caris ou Sige. Então, portanto, está aqui. Tá? Ela é chamada de Graça, Sige, Enóia, Pronóia, Barbelô, são os mesmos, mesmo ser. Ok? Certo? Por fim, né, ele vai falar aqui, Bitos decidiu enviar desse mesmo, tá, o início de todas as coisas e depositou esta produção, tá, que ele havia resolvido produzir, em sua sige, assim como a semente é depositada no útero. Ela, então, tendo recebido esta semente, ficando grávida, deu à luz ao nous, tá? Certo? Era ao mesmo tempo semelhante, igual àquele a que o gerou. Era o único capaz de compreender a grandeza de seu pai. Né? Eles chamam também de monogênes, tá? O princípio de todas as coisas. Tá? Aqui você pode perceber, veja, os gnósticos eles descreviam como eram as relações dentro do pleroma. Portanto, eles não descrevem um Deus tipo assim, sabe, aquela coisa meio... eles mostram algo muito familiar, muito concreto, ok? Muito concreto, certo? E isso nos leva para esse aspecto aqui, que é o aspecto do filho, ok? Do filho. Nós vamos entender aqui, tá? Vamos aqui. Muito bem. Então, quando você vê que o pai, a mãe e o filho, o autogênese, aí você vai compreender o seguinte. E aqui é que nós vamos compreender o aspecto da soteriologia ou da salvação que os gnósticos falavam. Tá? A salvação, eu vou dar uma aumentadinha aqui, a salvação gnóstica não é meramente a redenção individual de cada alma humana ou de cada pessoa humana. É um processo cósmico. É o retorno de todas as coisas que eram antes da falha na esfera dos aeões trazer a matéria à existência. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Tá? A matéria à existência e aprisionar alguma parte da luz divina no maligno healer, que healer quer dizer matéria, ok? Certo? Essa libertação das faíscas de luz
é o processo de salvação. Quando toda a luz tiver deixado Hiller, tiver deixado a matéria densa, ela será queimada, toda a matéria será queimada, destruída, ou será uma espécie de inferno eterno para os Hillicós. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? No que consiste a salvação falada pelos gnósticos? Consiste na gnose, tá? No conhecimento, e não na fé. Não tem nada de fé, obra ou qualquer coisa. É o conhecimento. Então, à medida que o cara tem esse conhecimento, esse despertar, ele se desprende, o seu espírito, a sua centelha divina, se desprende da matéria. Então, é por isso que eles estão falando que é necessário que a matéria seja queimada. Portanto, quem permanecer ílico ou carnal, como dizia o apóstolo Paulo, vai ser consumido pela antimatéria. Por quê? Porque a energia do pleroma é antimatéria. E a gente já sabe que a matéria, né, é uma antimatéria, tem as mesmas composições da matéria, mas, né, no sentido, digamos assim, um é positivo, o outro é negativo. Tá? Como se fossem duas polaridades. Então, à medida que nós não somos consumidos pela centelha divina, porque, primeiro, em alguns ela não foi acordada. Em outros, ela está contida dentro do espírito, porque o espírito é o recipiente onde está a centelha, porque senão ela consumia a matéria, porque ela não pode conviver com a matéria, tá? Porque ela é parte do pleroma, ok? Então a salvação para os gnósticos constitui-se, antes de mais nada, é conhecimento, e nem fé, nem obra, tá ok? Como pregam católicos e evangélicos por aí, certo? No basilidianismo, ele está falando aqui do Basílides, né? Que é um gnóstico, tá? É a terceira filiação que está cativa na matéria e vai sendo gradualmente salva agora que o conhecimento da sua existência foi levado ao primeiro arconte, depois ao segundo arconte, cada um pelo seu respectivo filho. A notícia foi divulgada através da hebdômade, dos 7, né? Por Jesus, filho de Maria, que morreu para redimir a terceira filiação. Tá? Então prestem bem atenção nisso aqui, que eu estou lendo. Daqui a pouco a gente explica. No valentinianismo, então ele falou aqui do Basílides, né? Aqui da escola do Basílides. Agora ele vai falar aqui o que é e como é isso, como é compreendido pelo Valentim. O processo é extraordinariamente elaborado. Quando este mundo nasceu de Sofia, em consequência do seu pecado, da sua queda, Nous e Aletheia, 2 aeões, por comando do Pai, pelo Bitos, né, produzem 2 novos aeões, Cristo e o Espírito Santo. Estes restauram a ordem do pleroma e, em consequência, todos os aeões juntos produzem um novo aeon, Jesus. Tá? Olha aqui, ó. Eles vão produzir Jesus, Logos, Soter ou Cristo, tá? A quem oferecem ao Pai. Cristo, o filho de Nous, e Aletheia tem piedade da substância abortiva nascida de Sofia e dá-lhe essência e forma. Então Sofia tenta ascender novamente ao Pai, mas em vão. Agora o aeon Jesus Soter, Salvador, tá? É enviado como segundo Salvador, ele se une ao homem Jesus, tá? Filho de Maria, em seu batismo e se torna o Salvador dos homens. O homem é uma criatura
Olhe, preste bem atenção. O homem é uma criatura do demiurgo. Prestem atenção no que está sendo dito aqui, tá? Composto de alma, corpo e espírito. Sua salvação consiste no retorno do seu espírito, tá, ao pleroma. Ou se ele for apenas um psíquico e não um gnóstico completo, sua alma, sua psique retornará para Arcamote, para a Sofia caída. Não há ressurreição do corpo para pessoas assim. Tá? Então, o Valentim diz isso. Tá? No marcionismo, que é outra escola completamente diferente, diz, fase mais dualista do gnosticismo, o maçom é mais dualista mesmo. A salvação consistia na posse do conhecimento do bom Deus e na rejeição ao demiurgo. Tá? O bom Deus revelou-se em Jesus e apareceu como homem na Judéia. Conhecê-lo é tornar-se inteiramente livre do jugo do Criador do mundo, ou o Deus do Antigo Testamento. Tá? É o fim de toda a salvação, quer dizer, libertar-se do jugo, do demiurgo, dos arcontes, tá? Despertar, isso é salvação para o maçom de Sinop. Conhecer Jesus, tá? Conhecer Jesus, conhecimento que não é intelectivo, mas experiencial de Jesus, ok? O Salvador gnóstico, portanto, é inteiramente diferente do Salvador cristão, pois o Salvador gnóstico não salva. O gnosticismo carece de ideia de salvação. Não é que isso aqui que eu estou lendo é o que os pais da igreja diziam. Não é que carece de salvação. É que os gnósticos diziam que Jesus não vai salvar ninguém aqui. Porque é muito bom, gente, dizer para o camarada, olha, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aceita Jesus como Senhor e Salvador e tá tudo kit, você vai entrar lá no céu tranquilo e calmo. Né? Ou então, faça boas obras e você tem a porta aberta do céu. Seja um cara que cumpre as leis, os 10 mandamentos, e você entra no céu. Os gnósticos diziam não. A salvação consiste em conhecer Jesus, despertar através da gnose, ok? Se libertar do jugo do demiurgo e dos arcontes, por meio de quê? Do conhecimento, da gnose. Aí é que está. Não é que os gnósticos não tinham sentido de salvação. Eles tinham sentido de salvação diferente desse cristianismo porco que fica falando, né, que a salvação é pela fé, aí o bandido pilantra assalta meio mundo, rouba meio mundo, mata meio mundo de gente, vai lá, levanta a mão, diz que aceita Jesus, bota a gravata, terno e não sei o quê, anda, continua cometendo as mesmas coisas e fica lá se disfarçando no meio lá da igreja. Isso também ocorre na Igreja Católica. Um monte de gente camuflada que no fundo, ficam vivendo vida dupla, né? Duplicidade de vida. Então, portanto, não há pecado a ser expiado, e não há mesmo. Os gnósticos não falavam de pecado porque não existe. Adão e Eva não pecaram. Então, portanto, para que há expiação de pecado? Agora você tem que ser salvo da ignorância, tá? Tá aqui, ó, exceto da ignorância. Seja esse o pecado. A ignorância é isso. Mas quem pecou não foi Adão e Eva, quem pecou foi o demiurgo. Nem o Salvador e em nenhum sentido beneficia a raça humana por meio do sofrimento vigário, tá? Nem finalmente ele afasta imediata e ativamente qualquer alma humana individual pelo poder e graça ou atrai para Deus. Ele era um professor
uma vez trouxe ao mundo a verdade, a única que pode salvar. Então, portanto, a verdade vos libertará. Assim como chamam, uma chama incendeia a nafta, a luz do Salvador inflama as almas, predispostas que se movem na corrente do tempo, de um verdadeiro Salvador que é em amor humano e divino procura os pecadores, né? Certo? Então, portanto, é importante entender que a salvação, então, portanto, dos gnósticos é o conhecimento, a gnose. É sair da ignorância, sair do domínio do demiurgo, conhecer Jesus, experienciá-lo na vida. Portanto, não há pecado porque não houve pecado de Adão e Eva. Tá? Portanto, Jesus não morreu na cruz para salvar ninguém. Jesus morreu na cruz porque o demiurgo Jeová mandou matá-lo, junto com a sua curriola. Por quê? Porque Jesus veio abrir os olhos dos homens e mulheres do seu tempo e dizer: olha, é preciso despertar, acordar, é preciso libertar a centelha divina que está em vocês. Para quê? Para que vocês possam fazer a ascensão de vocês e ir para o céu, ir para o pleroma. Tá? Isso foi o que Jesus deixou de marca na história. Os gnósticos tinham noção correta do que é salvação. Tá? E não essa salvação pela fé e graça, sola fide, sola gratia, e nem a salvação pela obra, que nem os católicos pregam, e do outro lado, sola fide, sola graça pelos protestantes. Os gnósticos diziam, não, é o conhecimento que salva. E cada um vai salvar-se a si mesmo. Jesus não veio aqui pagar pecado de ninguém, carregar, ele veio fazer uma reparação, tá? Porque um Deus, um pseudo-Deus, tá? Havia feito a zérida que fez, tá? Então um outro Deus precisava fazer a reparação, o conserto disso. Então é isso que os gnósticos entendiam de salvação, tá? Mas não perca os outros vídeos, que nós vamos trazer mais e mais estudos para você, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.